Lá, nós somos o grupo 131, com os participantes sendo Bruna Santos, João Vasconcelos e Marcos Deus. E o nosso tema vai ser base de conhecimento, ou Knowledge Database. A gente definiu um escopo de apresentação condizente com o que estava no Aprender, que inclui o que é uma base de conhecimento, objetivos principais, vantagens e desvantagens, comparação com o banco de dados relacionais, como montar uma base de conhecimento e exemplos de uso. A minha parte começa com o que é e os seus objetivos. Então, o que é uma base de conhecimento? Primeiramente, é um repositório de informação. Como assim? Uma Knowledge Database é um repositório centralizado que armazena o conhecimento estruturado em um domínio específico, facilitando o acesso e a gestão dessa informação. Centralização de dados funciona como uma espécie de biblioteca virtual, reunindo dados em diferentes formatos, como texto, imagens, vídeos, para proporcionar uma fonte de informação unificada. Ferramenta de organização de acesso. A base de conhecimento organiza todos esses dados e informações relevantes, tornando-os acessível para consulta e uso, contribuindo para uma democratização do conhecimento. Como assim? Basicamente, facilitar a busca e a recuperação de informações relevantes para o usuário. Reduzir a redundância, né? Eliminar a duplicação de informação em diferentes sistemas e documentos, para, né, deixar mais prática essa busca e deixar mais precisa, aumentar a produtividade. Acaba tendo como objetivo automatizar tarefas repetitivas e facilitar na tomada de decisões, principalmente no uso de empresarial, melhorar a comunicação, facilita o compartilhamento de conhecimento entre diferentes departamentos ou equipes, ou até mesmo para até o limite que você definir do banco, seja um global ou estadual, ao que você definir. E, por último, melhorar a qualidade do serviço, que é fornecer aos usuários informações precisas e atualizadas do que eles precisam encontrar ou do que eles querem encontrar. Então, basicamente foi essa, e eu vou passar a palavra para o Marcos. Olá, eu sou o Marcos e vou estar aqui agora dando continuidade à nossa apresentação. Vou estar falando aqui das vantagens, desvantagens e um pouco da comparação com a base de dados relacional. Primeiro, as vantagens das bases de dados de conhecimentos, nós temos o acesso à informação. O acesso à informação é devido a ela ser uma base de dados que centraliza a informação, acaba trazendo esse benefício, que o acesso à informação se torna mais simplificado. Também temos a flexibilidade na estruturação de dados, significa que você pode configurar ali para ela aceitar mais de um tipo de dado, Também temos o suporte multifuncional, que geralmente essa base de dados é muito utilizada em questão de educação e na questão empresarial também, Na questão da educação, ela é muito utilizada, pois ela centraliza a informação e faz com que o acesso à mesma seja mais simplificado. Na questão empresarial, ela acaba sendo muito utilizada como forma de suporte e treinamento para os funcionários, Um pouco das desvantagens agora, das bases de dados de conhecimentos. Nós temos todos os pontos de desvantagens muito ligados à questão dela ser uma base de dados relativamente complexa de se implementar, Então temos algumas dificuldades aqui, como o tempo de desenvolvimento, que acaba sendo elevado, a complexidade na estruturação dos dados, Isso traz uma vantagem como tem uma flexibilidade maior, mas também traz uma desvantagem que para você implementar isso acaba sendo mais difícil, Quais tipos de dados essa base vai aceitar? A questão do custo ser elevado também, todas as dificuldades ligadas à complexidade maior de uma tecnologia dessas, Temos aqui também uma síntesezinha de comparação de base de dados de conhecimento com bancos de dados relacional, tradicional que a gente estuda, As principais vantagens que as bases de dados de conhecimento têm é a questão em cima dos bancos de dados relacionais, É a questão da maior flexibilidade, como eu disse antes, pode aceitar mais de um tipo de dado, A maior facilidade de uso e recuperação de informações, ela é mais difícil de implementar, mas para o usuário final acaba sendo mais fácil, dele fazer uma busca
dele recuperar um tipo de informação que ele deseja, maior suporte à colaboração, né, pela questão de compartilhamento que a base de dados de conhecimento tem. As desvantagens, ela tem menor desempenho, né, acaba tendo menor desempenho, uma escalabilidade pior do que um banco de dados relacional tradicional. E ela também tem uma dificuldade maior de garantir a consistência e integridade dos dados, justamente pelo fato dela poder aceitar mais de um tipo de dado. É mais complicado ela lidar com essa questão de consistência e integridade, né? Já que não tem, digamos assim, um padrão de dados que ela vai receber. Então agora tá passando a palavra para Bruna, que vai estar dando continuidade à nossa apresentação. Bom, então, diante de todas as informações que nós apresentamos, como podemos montar, né, uma base de conhecimentos? Existem 4 passos básicos que podem ser seguidos para o desenvolvimento de uma base de conhecimento. Começando por identificar o público-alvo da base de conhecimento, assim é possível definir as estratégias de organização da base e a elaboração de conteúdos. O segundo passo é montar uma equipe multidisciplinar para elaborar e validar os conteúdos, selecionando pessoas que possuam conhecimento na área que a base vai abordar, ou que tenham pelo menos experiência com pesquisas, né? Em terceiro, é interessante utilizar metodologias ágeis para conduzir o projeto, pois a criação da base de conhecimento demanda muito investimento de tempo, e além da criação de uma estratégia de realização. E, por fim, o último passo é manter a base de conhecimento constantemente atualizada, com responsáveis por reavaliar o conteúdo periodicamente, incorporando os feedbacks e atualizando as informações. Bom, partindo para exemplos práticos de uso de bases de conhecimento, elas podem ser utilizadas em empresas para armazenar informações sobre seus produtos, serviços, clientes, processos, etc. Pode ser utilizada em organizações, armazenando dados sobre melhores práticas, políticas, procedimentos e documentos. Também pode ser utilizada em projetos para guardar informações sobre objetivos, cronogramas, orçamentos e outros aspectos do projeto. E, por fim, também podem ser utilizadas em instituições para armazenar dados sobre cursos, os alunos, professores, etc. Alguns exemplos de bases de conhecimento incluem a plataforma Notion, o Wolfram Alpha, a DBpedia, a Confluence, a Biblioteca Central da Universidade de Brasília, que todos nós alunos da UNB temos acesso, e também a base de conhecimento da CGU. Bom, existem algumas histórias de sucesso na utilização das bases de conhecimento. Uma delas é o caso da Embraer, que é uma fabricante brasileira de aeronaves, que implementou uma base de conhecimento para melhorar o acesso à informação para os seus funcionários. Essa base de dados centralizou manuais técnicos, procedimentos operacionais, soluções para problemas comuns, entre outras informações críticas. E com a implementação dessa base de conhecimento, a Embraer observou uma redução significativa no tempo de resolução de problemas. Também foi observado um aumento na produtividade dos funcionários e uma melhora na qualidade geral do serviço prestado aos clientes da empresa. Outro caso de sucesso de uso de base de conhecimento é o do Google Knowledge Graph, que é um exemplo notável de como as Knowledge Databases, as KDs, podem ser aplicadas com sucesso em grande escala. Bom, o Google Knowledge Graph é utilizado pelo Google para enriquecer os resultados de pesquisa, fornecendo informações contextuais sobre pessoas, lugares e coisas relacionadas à consulta do usuário. Ele é alimentado por uma ampla base de conhecimento semântico e de algoritmos avançados de aprendizagem de máquina, e isso permite que o Google forneça respostas mais relevantes e completas aos usuários. Essa base de conhecimentos, o Knowledge Graph, tem sido amplamente elogiado por melhorar significativamente a experiência de pesquisa dos usuários, fornecendo informações úteis e contextuais diretamente nos resultados de pesquisa do usuário.
Bom, mas nem sempre o uso das bases de conhecimento resultam em uma história de sucesso. É o caso de uma determinada startup de tecnologia que decidiu implementar uma base de conhecimento para documentar seus processos internos. Porém, a implementação não foi eficiente, pelo contrário, foi deficiente, pois a base não foi bem planejada, a interface do usuário era confusa e a informação não estava atualizada. Então, como resultado, os funcionários não utilizavam a base de conhecimento, a deixaram de lado e continuavam a recorrer a métodos antigos e ineficientes para encontrar as informações que precisavam. Bom, em resumo, as bases de conhecimento são ferramentas poderosas que podem trazer grandes benefícios para empresas, instituições, organizações, como foi apresentado nos exemplos de uso, né? E, além disso, elas são um recurso útil e benéfico, pois preserva dados relevantes sobre os mais diversos temas, os tornando acessíveis a todos os usuários. E, por fim, é importante considerar os desafios e os custos envolvidos na implementação e na manutenção de uma base de conhecimento, pois, com um bom planejamento e uma boa estrutura, as bases de conhecimento podem ser um ativo estratégico para o sucesso de qualquer organização. Bom, essas foram as referências que nós utilizamos para essa apresentação. E aqui eu encerro a nossa apresentação sobre bases de conhecimento, ou Knowledge Database. Nós somos o grupo 131, e obrigado pela atenção.